Olá, bem-vindos ao podcast Deuses e Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e este é o episódio de número 41 deste podcast, que é dedicado à história das religiões. Esse episódio, a Bíblia etíope, copta e armênia. Então é a tradição, o cânon e a memória viva de um cristianismo antigo. Bem, quando falamos em Bíblia, a maioria das pessoas imagina o quê? Um livro único, um livro fechado, um livro universal. Mas, na verdade, na história é outra coisa. Existem várias Bíblias cristãs formadas em contextos culturais distintos, preservadas por igrejas antigas e que se desenvolveram fora do eixo romano-europeu. Então, hoje, este episódio é sobre 3 tradições milenares: a Bíblia etíope, a Bíblia copta e a Bíblia armênia, que são igrejas que surgiram ali muito cedo no cristianismo, igrejas que preservaram línguas antigas e mantiveram cânones bíblicos próprios. Essas igrejas resistiram a impérios, resistiram a perseguições e séculos de isolamento. E é justamente esse isolamento que vai preservar essas tradições cristãs distintas do qual estamos desacostumados a ouvir falar. Então, esse episódio ele não é confessional, este podcast não é um podcast que trata de uma religião em si, é um podcast de história das religiões, como eu sempre gosto de frisar. Então, é sobre história, cultura e memória religiosa. Então, antes de entrar em cada tradição, é preciso esclarecer um ponto significativo. Cânon significa regra ou uma lista normativa. Então, no cristianismo antigo, cristianismo primitivo, cristianismo inicial, como queiram chamar, da forma que acharem melhor, não existia uma Bíblia pronta. Existiam textos que circulavam ali separadamente em comunidades diferentes e preservavam tradições diferentes. Então, esse processo de tornar um cânone, como conhecemos hoje, ele é lento, ele vai ser regional e vai ser profundamente influenciado por 3 fatores preponderantes: a língua, a liturgia e a política. Então é por isso que existe aí o cânon latino, o famoso cânon católico, o grego, que é o ortodoxo, e os cânones orientais, que não são idênticos. Então as igrejas etíope, copta e armênia, essas igrejas cristalizaram seus cânones antes da padronização medieval europeia. Então nós estamos falando de tradições, de textos cristãos bastante antigos, muito mais próximos até ali do movimento de Jesus de Nazaré, muito mais próximos ali dos apóstolos, Então a igreja copta, por exemplo, que é o cristianismo egípcio, é uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Marcos no século I. Então Alexandria, ali no Egito, vai se tornar um dos maiores centros intelectuais do mundo antigo. Então vai ser ali um berço da teologia cristã, porque nós temos aí figuras como Orígenes, Clemente e Atanásio. Então, após o concílio de Calcedônia, em 451, os coptas vão se separar da igreja imperial bizantina e vão preservar uma tradição própria. Então, como características, esse cânon copta, ali o Antigo Testamento, vai seguir a Septuaginta grega, E o que é a Septuaginta? A Septuaginta é um livro que foi encomendado pelo rei egípcio Ptolomeu II, ali no século III a.C., e ele vai solicitar a tradução da Bíblia hebraica para o grego, O grego koiné, como é conhecido, que tem um pouco de mistura de aramaico. E essas tradições, copta, armênia e etíope, vão beber aí muito dessa fonte, Então, por exemplo, o Antigo Testamento copta vai ter ali o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, 1 e 2 de Macabeus. O Novo Testamento vai ter ali os 27 livros conhecidos. Mas, porém, todavia, contudo, essa tradição copta aí no Novo Testamento vai preservar evangelhos apócrifos, vai preservar textos gnósticos como os de Nag Hammadi.
E vai ter ali, lógico, os escritos patrísticos, né? Porque tem ali Orígenes, né? Tem Clemente e Atanásio, então vai ter ali os escritos patrísticos que estão ali integrados à vida litúrgica. Então, os coptas, eles copiaram manuscritos em papiro e pergaminho, eles vão manter, né, o idioma e vão sobreviver à islamização do Egito sem perder a sua identidade religiosa. Então a Bíblia, nesse caso, não é só um texto. Ela é uma memória nacional e espiritual, principalmente. Bom, a Bíblia armênia, para a gente entender essa Bíblia, a gente tem que entender o que é a Armênia. A Armênia é o primeiro estado oficialmente cristão do mundo no ano de 301 depois de Cristo, né? Então, pouco tempo depois, no século V, vai ser criado o alfabeto armênio com o objetivo específico de traduzir a Bíblia, né? E a língua aqui vai nascer para servir o texto sagrado e não o contrário, né? Isso é bastante curioso. Então, São Mesrop Machotots que vai criar esse alfabeto armênio, né? Bom, o Antigo Testamento vai incluir os livros deuterocanônicos, versões próprias de textos históricos e sapienciais. O Novo Testamento vai seguir também ali os 27 livros tradicionais, mas curiosamente o armênio demorou mais a se fixar e algumas comunidades incluíram alguns livros, né, como 3 Coríntios e textos apostólicos antigos. A Armênia, ela sobrevive, né, durante a época do Império Romano, dos persas, os árabes e turcos, né, então ela vai preservar muitos manuscritos, né, que foram produzidos na antiguidade. Então isso foi mantido em mosteiros, né? E esses mosteiros têm verdadeiros arquivos históricos. Então a Bíblia é tida aqui como um símbolo de uma resistência cultural. E por último, a famosa Bíblia Etíope, né? Que é o cânon mais amplo, né, do cristianismo, né? Então o cristianismo chega na Etiópia ali no século IV, ligado ao reino de Aksum. Tem um episódio aqui no podcast sobre Exuma de Aksum, né? O rei africano cristão, né? Então a Etiópia ali isolada geograficamente, ela está cercada por desertos e mares, então a igreja vai desenvolver uma tradição totalmente diferenciada e autônoma. A Bíblia Etíope, ela vai possuir cerca de 81 a 88 livros, dependendo aí da versão. E além dos livros comuns, né, ele tem ali o famoso livro de Enoque, o único cânon cristão que preserva o livro de Enoque integralmente. Vai ter ali o livro de Jubileus, 1, 2 e 3 de Macabeus, que não são o livro de Macabeus gregos, né? O livro da Aliança, Sínodos Apostólicos e Didascalia, né? O Novo Testamento também possui ali livros adicionais de instrução apostólica. Então, houve uma preservação, a língua Gés, né, que é a língua litúrgica de tradição etíope, vai transmitir a Bíblia para a leitura pública, vai ter uma cópia manual da Bíblia, vai ter uma tradição oral profundamente ligada à liturgia e vai refletir aqui o judaísmo antigo, um cristianismo antigo e primitivo e a cultura africana ancestral. Bom, você pode pensar então o seguinte, são 3 tradições cristãs diferentes do qual o Ocidente costuma associar o cristianismo, então isso deve ter alguma semelhança e também vai ter diferença. Então, as semelhanças, todas se baseiam em tradições pré-medievais, todas vão ter ali no Antigo Testamento como base a influência da Septuaginta. Então vai ter uma integração entre Bíblia, liturgia e identidade nacional, coisa que não acontece aí na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia do Rei James, né, as Bíblias que o Ocidente costuma utilizar. E diferenças, né? A extensão do cânon, o etíope é o maior, né? As línguas sagradas são distintas e inclusão ou exclusão de alguns textos judaicos antigos. Então tem uma relação diferente entre Bíblia e tradição oral. Então o que essas Bíblias refletem, né? Elas mostram que o cristianismo ele não é monolítico, ele não é único, ele é diverso, ele é plural e ele é fortemente influenciado, sim,
pela cultura e pela história do seu povo, né? Quando a fé, ali a cultura do povo vai ter a sua própria interpretação, lógico, respeitando ali os textos sagrados antigos, mas vão ter assim diferenças. Então, as histórias das Bíblias etíope, copta e armênia nos ensina assim, algo que é bem peculiar, bem essencial. A Bíblia não cai do céu pronta, ela é copiada, ela é debatida, ela é protegida, ela é produzida e ela é vivida por comunidades reais. Então, são essas pessoas que produziram os textos que chegaram até nós. Essas igrejas, elas não preservaram livros, elas preservaram a memória de um mundo antigo, né? A memória da fé, a memória da língua. E quando olhamos para esses cânones, nós podemos perceber que a história do cristianismo é mais antiga, ela é mais diversa e mais fascinante do que costumamos imaginar. Então, é sobre isso este episódio 41 do podcast Deuses e Devotos. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.